Algumas pessoas acham que a pesca pode ser entediante, envolvendo apenas sentar e esperar que um peixe azarado morda a isca. Mas depois de ver esses momentos de pesca, aposto que ninguém mais vai pensar que a pesca é uma atividade monótona. De tesouras de piranha a peixes monstruosos, aqui estão 15 momentos chocantes de pesca capturados em vídeo. Número 1. Tesouras de piranha. Muitas pessoas ao redor do mundo têm medo de piranhas, principalmente por causa de sua má reputação. Muitos filmes as retratam como devoradoras vorazes que podem matar e comer uma pessoa inteira. Embora seja verdade que as piranhas comem muito, não é verdade que você vai acabar morto se mergulhar em águas infestadas por elas. Existe a chance de que elas deem uma mordida curiosa, mas fora isso não haverá um banho de sangue. Não é necessário ter medo delas. Ser cauteloso é suficiente. E este pescador mostrará por quê. Como você pode ver neste vídeo, este cara pegou uma piranha e a usou como um par de tesouras. Essa é a principal característica delas. As piranhas têm dentes afiados como navalhas e uma mordida implacável. Além disso, cada um dos dentes possui uma estrutura de esmalte semelhante à de um tubarão feroz. Se um dos dentes afiados ficar cego, elas podem facilmente substituí-lo. Por isso, mesmo sendo pequenas, você não deve arriscar com elas. Você teria coragem de pegar uma piranha como este homem fez? Para ser honesto, eu não acho que gostaria de pegar um desses peixes pequenos, mas ferozes. Número 2. Encontro com água-viva monstruosa. Não é novidade que há muitas criaturas monstruosas no oceano. A questão é que a maioria delas vive no abismo, e raramente as encontramos. Mas você sabia que pode ver um monstro em águas relativamente rasas? Veja isto. Se você visse esta criatura de longe, com certeza pensaria que é algum tipo de monstro. O que você está vendo é uma água-viva juba de leão nadando perto de um pescador em alto mar. Com seu tamanho imponente, é fácil se intimidar com esta grande criatura, mas sua aparência não é a única coisa aterrorizante sobre ela. A água-viva juba de leão pode ser encontrada nos oceanos Ártico, Atlântico Norte e Pacífico Norte. A maior já descoberta tinha um diâmetro de cúpula impressionante de 2 metros e tentáculos que mediam cerca de 36 metros de comprimento. Agora, é fácil entender como elas ganharam esse nome. Esses tentáculos não são algo que você gostaria de tocar. Você pode olhar o quanto quiser, mas a última coisa que você vai querer é estar perto deles. Cada um de seus tentáculos está equipado com nematocistos, que são células que contêm veneno e que atordoam suas presas. A picada não é fatal, mas é incrivelmente dolorosa, então tome cuidado. Número 3. Peixe ataca pescador em alto mar. Acha que o espaço sideral é assustador? Você pode perceber o quanto nossos oceanos são mais aterrorizantes depois de ver este vídeo. Você está vendo um mergulhador em alto mar interagindo com o que parece ser um mero gigante. Os meros Goliath, em particular, são conhecidos por crescerem até tamanhos incríveis e podem chegar a pesar até 360 quilos. Especialistas os consideram gigantes gentis, mas eles têm seus momentos. Você pode ver o mergulhador tentando sinalizar para seu parceiro, percebendo que o peixe estava ficando agressivo e tentando evitar provocá-lo ainda mais. No final, o peixe ainda acabou atacando-o e só recuou após receber um soco, que eu duvido que tenha causado algum dano. No final, você pode ver a criatura olhando de volta para o mergulhador, como se estivesse deliberando se valia a pena tentar atacá-lo mais uma vez. Você acreditaria se eu dissesse que esses peixes são conhecidos como gigantes gentis? Eles não são realmente conhecidos por atacar pessoas, mas são conhecidos por comer qualquer coisa que caiba em suas bocas. Caso você encontre um mero na natureza, provavelmente deve pensar 2 vezes antes de se aproximar. Se este vídeo não for suficiente para convencê-lo de quão aterrorizantes esses gigantes podem ser, saiba que eles também são conhecidos por comer tubarões menores de uma só vez. Número 4. Pescador siberiano descobre 54 mãos humanas decepadas. A última coisa que você esperaria encontrar em uma pescaria é um pacote cheio de membros humanos. Mas foi exatamente isso que aconteceu com um pescador siberiano em 2018. O homem que fez a descoberta macabra estava caminhando casualmente ao longo do rio Amur, na Rússia. A princípio, ele notou uma única mão e pensou que era falsa, mas ao olhar mais de perto, descobriu um saco cheio de mais mãos. Horrorizado com o que viu, ele rapidamente chamou as autoridades pensando ter descoberto evidências deixadas por um assassino em série à solta.
Quando as autoridades inspecionaram as mãos, rapidamente descartaram a possibilidade de assassinato. Como se descobriu, as mãos aterrorizantes vieram de um laboratório forense nas proximidades. No final, não havia assassino envolvido. Era o laboratório descartando seus resíduos biológicos de maneira inadequada. Espero que tenham aprendido a lição e nunca mais deem outro susto em um pescador novamente. Número 5. Peixe morde mesmo após a morte. Este pescador mostrou quão forte um peixe pode morder mesmo após a morte. Ele jogou uma lata de refrigerante dentro da boca do peixe e a boca do peixe imediatamente se fechou, esmagando a lata com facilidade. É difícil imaginar que uma criatura sem vida ainda possa ter uma mordida tão poderosa. Então você provavelmente está se perguntando se este peixe pode realmente morder qualquer coisa após a morte. Deixe-me dizer, é verdade. Esta criatura é um peixe-lobo. É um peixe monstruoso que muitos pescadores conhecem muito bem. Veja, esses grandalhões podem crescer até 2 metros de comprimento, mas o tamanho é apenas um dos motivos pelos quais são tão aterrorizantes. O peixe-lobo tem um reflexo de mordida, o que significa que morderá qualquer coisa que seja colocada dentro de sua boca. Na verdade, é uma prática comum para os pescadores colocarem algo dentro da boca do peixe-lobo antes de puxá-lo para não correrem o risco de ter seus dedos ou mãos mordidos. O peixe-lobo tem receptores na boca que enviam sinais ao cérebro para fechar as mandíbulas quando sentem qualquer coisa. Quanto ao motivo de ainda morder após a morte, é porque a temperatura fria mantém os nervos e músculos do cérebro do peixe ativos, apesar da criatura estar sem vida. De fato, mesmo que você tire seus corações, os órgãos continuarão a sobreviver sob as condições certas. Não sei por que alguém gostaria de fazer isso, parece horrível. Número 6. Foca se convida para pequeno barco. Para alguns, um barco é considerado um luxo. Uma embarcação aquática de alto desempenho e acessível, como uma lancha, tem um preço de cerca de R$100 mil. Por isso, se você economizou dinheiro para comprar uma, ver isso acontecer provavelmente o horrorizaria. Não sei o que esta foca está pensando, mas acho que alguém deveria avisar a esse carinha que ele é um pouco grande demais para andar nesta pequena lancha. Afinal, uma única foca pode pesar até 400 quilos, enquanto uma lancha média pesa 3.600 quilos. Ninguém gostaria de ver sua embarcação elegante e estilosa sendo invadida por uma foca enorme. Existem várias razões pelas quais esses animais pulam a bordo de barcos. As focas e leões marinhos, em particular, são conhecidos por pular em lanchas e até iates para escapar de orcas assassinas. Também há a chance de associarem essas embarcações com comida. Talvez este grandalhão pensasse que encontraria alguns peixes no barco. Melhor sorte da próxima vez. Número 7. Pescador filipino revela uma pérola de 34 quilos. Normalmente, pescadores gostam de exibir suas maiores capturas online, mas este pescador era bem diferente. Em 2016, um pescador das Filipinas revelou que estava escondendo uma pérola natural enorme debaixo da cama por 10 anos. Isso é o equivalente a esconder um tesouro precioso debaixo da cama e não saber o quão valioso ele é. A pérola foi supostamente descoberta por outro pescador que vivia em Palawan, nas Filipinas. A coisa toda era enorme, pesando até 34 quilos e medindo mais de 60 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura. Foi rapidamente reconhecida como a maior pérola natural encontrada dentro de um molusco gigante. Para comparação, uma pérola de 6 quilos foi vendida por cerca de 450 milhões de reais em 2003. Então essa pérola enorme poderia facilmente ser vendida por mais. Palawan é um lugar conhecido por ser um ponto quente para as maiores pérolas naturais do mundo inteiro. De fato, essa pérola de 34 quilos não é a primeira encontrada perto da ilha. Então, se você quiser tentar a sorte e se tornar milionário da noite para o dia, pode querer ficar de olho em pontos quentes de pérolas perto de sua área. Quem sabe você pode ter a sorte desse pescador anônimo e descobrir um dos maiores tesouros criados pela própria natureza. Número 8. Encontro com peixe-lobo. Esta criatura é chamada de peixe-lobo e é conhecida por ser horrível tanto na aparência quanto na mordida. Os peixes-lobo parecem peixes normais pela cabeça e pelo pescoço, mas uma vez que você vê seus corpos, ficará surpreso com o quão gigantes eles podem ser. Um dos maiores pode crescer facilmente até quase 2,5 metros de comprimento, e apesar de seu tamanho enorme,
ainda pode se encaixar em cavernas e pequenas fendas nos recifes de corais. Muitas pessoas acham que esses peixes são feios, mas eu acho que eles têm muitas características legais. Eles são caçadores incríveis e, embora não sejam conhecidos por atacar humanos, são comilões vorazes e são um terror para caranguejos, ouriços e moluscos subaquáticos. Mas, apesar de sua aparência horrível, os peixes-lobo são, na verdade, um dos melhores amantes do oceano. Esta criatura monstruosa é monogâmica e, semelhante a nós, humanos, os casais de peixe-lobo cuidam de seus filhotes como uma unidade parental. Suas mordidas são dolorosas, mas eles geralmente só atacam humanos se ameaçarem seus lares ou seus filhotes. Número 9. Pescador foge de crocodilo. Há muitos motivos pelos quais muitas pessoas têm medo de crocodilos. Esses animais estão entre os mais mortais do mundo. Na verdade, cerca de 1.000 pessoas são feridas e mortas por crocodilos anualmente. Esses répteis são muito agressivos, e sua natureza de caça em emboscada pode facilmente pegar qualquer um de surpresa. Espécies menores podem apenas deixar você com um ferimento enorme, mas as maiores podem custar sua vida. Os crocodilos são incrivelmente rápidos na água e também podem correr pequenas distâncias em terra. Se eles pegarem você, com certeza acabará entre suas mandíbulas extremamente poderosas e dentes afiados que podem facilmente rasgar a carne. Uma vez que realizam seu infame giro da morte, você com certeza acabará morto, ou pelo menos com um osso deslocado. Agora que eu mostrei adequadamente o quão aterrorizantes esses animais são, deixe-me mostrar um encontro de arrepiar com uma dessas criaturas. Neste vídeo, 2 amigos estavam pescando quando um visitante indesejado decidiu roubar sua captura. Era nada menos que um crocodilo feroz pronto para atacar. Você pode ver um dos pescadores tentando puxar o peixe que pegou, mas também pode ver algo enorme seguindo-o na água. E não era um peixe gigante, mas um enorme crocodilo querendo devorar. Você pode ver o quão rápido o crocodilo perseguiu o peixe, mesmo enquanto era arrastado para a terra. Parece que os pescadores perceberam tarde demais que precisavam se afastar o máximo possível da água, deixando para trás a vara de pesca. Felizmente, após o crocodilo devorar o peixe, ele rapidamente parou de persegui-los e, em vez disso, olhou para eles ameaçadoramente. Os 2 amigos tiveram a coragem de ficar e filmar o crocodilo por vários segundos antes de partir, mas se eu estivesse no lugar deles, teria saído correndo da área o mais rápido possível. Número 10. Pesca com as mãos. Pode parecer horrível a princípio, mas é realmente possível usar a mão como uma vara de pescar para pegar robalos. Não apenas pequenos robalos, mas grandes que podem pesar até 7 quilos ou mais. A pesca com as mãos é praticada por muitas pessoas ao redor do mundo. Pode parecer fácil, mas requer habilidade e também apresenta seus próprios perigos. Por isso, se você está planejando pegar um peixe com as mãos, deve tentar em águas controladas primeiro. Você não gostaria de ter seu dedo mordido por uma tartaruga mordedora, certo? A pesca com as mãos envolve usar seus próprios dedos como isca, assim como este homem usou seu polegar para atrair este peixe. Demorou vários minutos até que o peixe mordesse seu dedo, mas em 1 segundo, o homem pegou o robalo. Felizmente, você não se machucará mesmo que um robalo inteiro envolva sua mão. Apenas certifique-se de não atrair um muito grande, ou então poderá ser arrastado para a água pelo peixe e acabar se afogando. Número 11. Pescadores encontram um container flutuante. A cada ano, milhões de navios cruzam os oceanos com toneladas de carga a bordo. Esses contêineres de carga contêm todos os tipos de mercadorias, de gadgets e alimentos a veículos. Com isso dito, é imperativo que os navios cuidem de cada container, pois um único pode custar-lhes milhares de reais. Mas apesar das precauções que os trabalhadores dos navios cargueiros tomam, uma média de 1.380 contêineres ainda se perdem no mar a cada ano, de acordo com o Conselho Mundial de Navegação. Quem sabe, um dos itens que você encomendou online pode até ter se perdido no mar enquanto era transportado. Isso é o que acontece na maioria das vezes, mas há ocasiões em que contêineres de carga são avistados por pescadores no meio do oceano. Quando isso acontece, eles às vezes pegam o lote para si mesmos. Veja, por exemplo, o que aconteceu neste vídeo. Este clipe se tornou viral em 2021, e muitos alegam que esses pescadores ganharam na loteria ao avistarem um container azul flutuando sem rumo no meio do oceano. Quando o recuperaram e abriram seu conteúdo, supostamente descobriram centenas de iPhones 12.
Claro, você sabe o quão caros são os produtos da Apple. Se essa história for verdadeira, há uma chance de que esses caras tenham ganhado dinheiro fácil. No entanto, a Apple nunca divulgou uma declaração sobre esse assunto, e outras versões da história existem online. Algumas pessoas afirmam que os pescadores não descobriram telefones, mas sim cigarros, enquanto outras dizem que encontraram remédios. Mas, independentemente do que eles encontraram, podem se considerar sortudos, isso é, se não foram apreendidos por roubo. Número 12. Pescador resgata criatura presa em iceberg. Existem experiências que você nunca esquecerá, e talvez esta história seja uma das memórias mais marcantes deste grupo. Enquanto estavam em um barco na costa de Labrador, no Canadá, uma mulher chamada Mallory e sua equipe notaram um iceberg de formato estranho flutuando no meio do oceano, com um passageiro preso no topo. A princípio, pensaram que era um filhote de foca por causa de sua pelagem branca, mas ao olhar mais de perto, perceberam que era outra coisa. Horrorizados, o grupo rapidamente entrou em ação. O que descobriram não era um filhote de foca que tinha chance de sobreviver na água, mas uma pobre raposa do Ártico. Se eles tivessem virado as costas e ignorado o pobre bichinho, sabiam que ele não sobreviveria. Então, em vez de ver o pobre filhote inevitavelmente morrer de fome, eles o resgataram. O grupo encostou ao lado do iceberg e resgatou o filhote em péssimas condições. Deram ao pobre animal um pouco de comida e água para recuperar suas forças antes de deixá-lo em uma velha casinha de cachorro em terra. Não sei você, mas eu certamente me sentiria ótimo por resgatar um animal em necessidade, especialmente uma raposa do Ártico, cuja população tem diminuído lentamente nos últimos anos. Número 13. Fóssil fisgado. Se você está pescando, esperaria pegar algo vivo, certo? Bem, este pescador em Dakota do Sul pegou algo morto em vez disso. Andy estava se esforçando para ganhar um concurso de pesca quando, de repente, pegou algo incrivelmente pesado. Inicialmente, o homem pensou que o peixe na ponta do anzol lhe garantiria o primeiro lugar. Ele puxou e puxou até ver o que parecia ser uma rocha emergindo da superfície da água. Que decepção! Apesar de sua decepção, ele ainda puxou a enorme rocha até a superfície e só então notou como ela era estranha. Sua decepção foi rapidamente substituída por surpresa ao perceber que havia um esqueleto enorme embutido na rocha. Como se descobriu, o que ele fisgou era um fóssil de peixe. Agora, isso não é exatamente o que ele queria pegar, mas foi definitivamente a captura de uma vida. Afinal, um fóssil de 90 milhões de anos é mais memorável do que um peixe grande aleatório, certo? Após análise cuidadosa, o fóssil pertenceu a um peixe bulldog que viveu há mais de 90 milhões de anos. Seus amigos pescadores podem se gabar de um peixe que pegaram, mas apenas ele pode se gabar de ter fisgado um peixe com mais de 90 milhões de anos. Número 14. Pescador joga cabo de guerra com cobra por peixe. Lembra-se do crocodilo que tentou roubar a captura de um pescador mais cedo? Bem, parece que os crocodilos não são os únicos ladrões com os quais você precisa se preocupar se decidir pescar em águas questionáveis. Neste vídeo, um pescador teve que disputar um cabo de guerra com outro animal para pegar a captura do dia. A princípio, você pensaria que o peixe é quem está criando as ondulações na água, mas, como pode ver, as ondulações foram criadas por uma cobra seguindo o peixe arrastado pelo anzol. Você pensaria que o réptil largaria o peixe ao ver o pescador, mas não. A criatura parecia persistente em roubar a captura do pescador. Um conselho. Enquanto algumas cobras não são venenosas, você deve ter cautela com cobras na água. Afinal, existem 52 espécies de cobras marinhas no planeta, e todas elas são venenosas. Número 15. Peixe monstruoso. Se você tem pescado na natureza, pode querer tomar cuidado e verificar se algo como esta criatura está grudada na sua captura. Esta é uma lampreia de rio, e deixe-me dizer, é uma das criaturas mais monstruosas do rio. Não acho que teria coragem de segurá-la e olhar para sua boca como este cara fez. Esta criatura é incrivelmente assustadora, e é conhecida por sugar o sangue de suas presas. Ela pode não ter mandíbulas, mas tem dentes, muitos deles. Caso esteja se perguntando, essas criaturas podem ser encontradas em todo o mundo, mas muitas delas podem ser encontradas na Austrália, porque onde mais elas se reproduziriam, certo? Mas você não precisa se preocupar. Elas podem parecer incrivelmente assustadoras, mas não representam uma ameaça real para os humanos. Para um tubarão, sobreviver nas profundezas do oceano é uma façanha quase impossível,
exceto para algumas espécies, como o tubarão de 6 guelras. Este tubarão fez uma de suas raras aparições quando um veículo operado remotamente o capturou acidentalmente. Nossa, esse tubarão parece não ter fim! Exclamou um observador ao ver o animal nadando infinitamente, como se fosse uma das maiores criaturas já vistas. O tubarão inspecionou o Rehove por um tempo antes de desaparecer na escuridão. O tubarão de 6 guelras consegue suportar a imensa pressão subaquática. E, honestamente, se já estamos vendo vislumbres da vida marinha em lugares sobre os quais sabemos pouco, não é difícil acreditar em algo monstruoso vivendo entre elas. Gracejo e profundidade. Nunca pensei que diria isso, mas que alívio alguns tubarões não gostarem de comer. Nós, pesando até 4 toneladas e medindo impressionantes 8 metros de comprimento, os tubarões peregrinos são o sonho de todo entusiasta marinho e o pesadelo de quase todas as outras pessoas. Imagine mergulhar no oceano e se deparar com essa boca gigantesca. A maioria simplesmente se apavoraria à vista. Felizmente, os tubarões peregrinos são alimentadores por filtragem, e se tentassem digerir algo além de pequenos peixes e plâncton, não conseguiriam. Mas seu tamanho imenso, aliado a uma aparência intimidadora, é de fato algo para se apontar e esperar que se afaste. Gigante bizarro. Um mergulhador encontrou uma criatura marinha gigantesca que se aproximou dele ansiosamente para uma inspeção. O mergulhador manteve a calma, pois sabia que estava diante de um megaboca, um dos tubarões mais raros do mundo. O megaboca recebe esse nome por causa de sua boca enorme, que, embora se abra apenas para filtrar alimento, é tão larga quanto uma cama de casal, e naturalmente assusta a maioria das pessoas. O tubarão megaboca pode ser tão grande quanto uma grande van, mas isso nem é o mais intimidador. Megabocas têm percorrido os oceanos há pelo menos um século, mas você sabia que só os descobrimos em 1976? Isso mesmo, essa criatura vem explorando o oceano há sabe-se lá quanto tempo, e nós só aprendemos sobre sua existência há algumas décadas. O que mais ainda temos para aprender? Predadores à espreita. Há temores de que um tubarão monstro, medindo mais de 5 metros, esteja rondando a ilha North Stradbroke, em Queensland. O grande tubarão branco está no topo da cadeia alimentar do oceano, ou era o que pensávamos. Em uma reviravolta completamente surpreendente, um grande tubarão branco foi descoberto por banhistas na praia, e sim, algo mordeu um grande pedaço dele. Isso certamente deu um assunto para as conversas dos banhistas. Muito assustador, muito devastador para todos aqui, disse um deles. Acho que deveriam fechar a praia. Mas a atenção não está no ponto certo. Sim, o pobre grande tubarão branco teve um final de vida inesperado, mas nossa preocupação não deveria ser com o que o atacou? Embora as orcas caçem rotineiramente tubarões, elas não deixariam um tubarão assim na praia, e outras espécies de baleias e tubarões não se comparam ao grande branco. Em uma reviravolta ainda mais surpreendente, uma baleia foi encontrada de forma semelhante. A única teoria plausível é que algo se esconde dentro do oceano e não está passando fome. Ágeis acrobatas oceânicos. Os grandes tubarões brancos são conhecidos por saltarem fora d'água. Deve-se sempre ter cuidado com o que se deseja, pois alguns resultados podem ser surpreendentemente grandes. A equipe do Shark Week assumiu uma tarefa massiva ao decidir atrair um grande tubarão branco para a superfície. E este não era um grande tubarão branco comum, embora chamar qualquer um de comum seja um insulto. "Há um tubarão bem atrás do isco!" exclamou um membro da equipe. Usando um isco de foca na água e com um dos membros da equipe nadando a uma certa distância, a equipe aguardava em antecipação. Então, o momento milagroso aconteceu. O tubarão saltou, exibindo seu tamanho impressionante com todo o seu vigor. Pessoal, este grande tubarão branco tem pelo menos 5,5 metros de comprimento e é mais largo que uma geladeira gigante. Só conseguimos ver metade do seu corpo, mas isso é suficiente para nos convencer de que esses seres são certamente superiores. Esse tubarão é um verdadeiro leviatã, não se vê em muitos desses. Intriga oceânica. Veja o que um veículo operado remotamente capturou: um tubarão da Groenlândia e um bem grande. Os tubarões da Groenlândia estão entre os mais raros de se encontrar, pois preferem ficar nas profundezas, onde avistar qualquer coisa seria impossível. Por isso é um encontro adorável ver este se aproximando do Rove e até realizando sua própria inspeção. O tubarão da Groenlândia é um dos vertebrados mais longevos, o que significa que este provavelmente tem 100 anos ou mais. Não dá para perceber aqui, mas este tubarão da Groenlândia é bastante grande, provavelmente entre 6 e 7,5 metros de comprimento, o que é tão grande quanto uma pista de boliche.
Devido à sua timidez, ainda sabemos pouco sobre os tubarões da Groenlândia, exceto que eles podem ficar muito maiores e viver mais do que pensamos. E se isso não te diz sobre o mistério que se esconde sob o oceano, eu não sei o que dirá. Maravilha Azul. O maior grande tubarão branco já registrado em qualquer lugar do mundo, conhecido como Deep Blue, fez uma aparição surpresa na costa de Oahu esta semana. Conheça Deep Blue, o maior grande tubarão branco já registrado, estimado ter pelo menos 50 anos. Deep Blue se destaca como o maior tubarão fêmea, medindo impressionantes 6 metros, aproximadamente 20 pés de comprimento. Com 50 anos e grávida, isso significa que ela é tão alta quanto um prédio de um andar. Ela foi avistada pela primeira vez no México e desde então se tornou a visão mais amada pelos entusiastas marinhos. Mas seu tamanho sugere um começo muito mais sinistro. Sempre soubemos que grandes criaturas marinhas como o megalodon existiram em algum momento, mas aqui está algo para refletir. Próximo ao período em que se acredita que o megalodon tenha existido, outra espécie de tubarão começou a surgir, o grande branco. Os cientistas até se perguntam se o megalodon foi expulso por uma crescente população de grandes brancos. Observando o tamanho de Deep Blue, muitos se perguntam se essa teoria tem fundamento. Quanto mais aprendemos sobre seu comportamento, mais nos surpreendemos. Slash, o grande e, de certo modo, agressivo para seu tamanho. Conheça Slash, nome dado apropriadamente depois que este grande tubarão branco escapou de um pescador e ainda hoje ostenta a cicatriz. Ser uma criatura brutal como um grande tubarão branco é uma coisa, mas o tamanho aterrorizante de Slash, que chega a pelo menos 5,5 metros, é ainda mais assustador. O que torna tudo mais louco é que Slash costuma dar cabeçadas em barcos e aterrorizar pessoas apenas porque guarda memórias intensas do passado. Isso não impediu que exploradores submarinos se aventurassem em seu território, embora, felizmente, eles respeitem o espaço de Slash e até deixem comida. Mas se um grande tubarão branco tão irritado quanto ele encontra humanos ocasionalmente, quem dirá que criaturas monstruosas anteriores não o fizeram? Você consegue imaginar como era a vida quando gigantes como o megalodon ainda nadavam por aí e pensar que eles ainda podem estar espreitando nas profundezas? Ele simplesmente não deixa isso para trás. Oh, meu Deus! Agora, conheça a mega besta. O que foi isso? Em 2013, um barco de pesca fretado na África do Sul teria encontrado o único ataque de megalodon conhecido na história. Tudo começou ao pôr do sol, trazendo uma noite iluminada apenas pelas luzes do barco. Enquanto a equipe aguardava ansiosamente sua captura do dia, algo abalou o barco, virando-o, e então houve silêncio. Tudo o que restou foi a câmera presa no barco, que capturou tudo. Embora as autoridades tenham investigado imediatamente, não encontraram nada, e o mistério permanece. Embora a maioria sugira rapidamente que poderia ter sido um grande tubarão branco, ele não teria derrubado todo o barco, mesmo que fosse uma baleia. Tais incidentes nunca acontecem. Bem, pode ter parecido incrível antes, mas parece que o megalodon está realmente empenhado em provar sua existência. Titã Azul. Será que é assim que as formigas se sentem quando olham para nós? Quando essa baleia azul emerge para respirar, tudo parece desaparecer, e com razão, já que é o maior animal que já existiu. Permita-me explicar. Enquanto a maioria das baleias azuis cresce até 21 a 27 metros de comprimento, que é ainda maior do que o suposto tamanho do megalodon, há uma criatura ainda maior, a baleia azul antártica, que chega a cerca de 30 metros de comprimento, ou um Boeing 737. A baleia azul é tão grande, de fato, que seu coração sozinho é do tamanho de um carro pequeno. A baleia azul pode viver até um século, então, embora saibamos que certamente não estavam lá quando o Meg existia, é bastante inquietante pensar como seria o oceano se essa criatura monstruosa encontrasse um dos seres mais aterrorizantes do oceano. Rei do oceano. Não sou um especialista marinho, mas algo me diz que, quando você vê uma água-viva daquele tamanho, é suposto nadar na direção oposta. A água-viva Lion's Mane é uma das maiores do mundo, e como você pode ver, é mais alta que um ser humano médio. Bem, pelo menos as juvenis são. Uma água-viva Lion's Mane adulta pode ter tentáculos mais longos que uma baleia azul. Isso é um grande não. Embora esta água-viva tenha uma vida curta, ainda há uma chance de que essa criatura tenha existido há milênios. E aqui está a parte louca. Se ela existiu na época do Meg, há uma chance de ter sobrevivido à fera feroz simplesmente porque tem uma picada muito poderosa, capaz de causar um grande impacto. O Kraken. Um estranho objeto místico e homens com trajes de proteção apareceram na praia de Bondi, em Sydney, nesta manhã.
Diga o que quiser sobre seres míticos, isso vai fazer você acreditar no Kraken, o formidável monstro marinho mencionado em incontáveis histórias e avistamentos. Encontrou um fim trágico, jazendo sem vida na praia de Bondi, na Austrália. O local foi descoberto por banhistas na manhã e desde então tem gerado muitos debates. A resposta óbvia seria acreditar que é falso, mas considerando o quão grande um polvo pode ser, não parece tão impossível imaginar um polvo deste tamanho. Inúmeras criaturas marinhas que já existiram na Terra não existem mais, então não podemos negar a existência do Kraken. Tudo o que posso dizer é que, mesmo que seja falso, nos dá muito em que pensar. Monstro do Lago Ness. O que é aquilo ali? O que é isso? Um grupo de turistas nos lagos de Laof, na Irlanda, juram ter capturado imagens do monstro do Lago Ness, fornecendo até filmagens chocantes para apoiar sua alegação. A misteriosa criatura emergiu repentinamente da água e, julgando por sua velocidade, poderia facilmente superar um hipopótamo. O tamanho e a maneira única de se mover desta criatura não se assemelham a nenhum animal visto anteriormente. Parece ser algo com um dorso rígido como uma enguia, que se move pela água arqueando o corpo em um movimento serpenteante. Bem, essa é uma criatura que ainda temos que descobrir. Muitos afirmam que o vídeo era uma farsa, mas ainda temos que descobrir mais sobre ele. De qualquer forma, é uma evidência arrepiante do monstro do Lago Ness, e quem sabe talvez todos aqueles avistamentos na Irlanda décadas atrás realmente fossem verdadeiros. Ningen. Essa filmagem é a única aparição do Ningen, sendo anonimamente carregada na internet há 17 anos. O Ningen, uma criatura criptozoológica da lenda japonesa, disse habitar as águas geladas da Antártica. Descrito como uma criatura colossal de aparência humanoide, costuma ser retratado com 20 a 30 metros de comprimento e uma tez pálida, quase branca. A criatura tem um rosto que lembra o de um humano e membros que fazem alguns pensar em uma sereia. A história do Ningen surgiu de supostos avistamentos por pescadores ou equipes de pesquisa japonesas. No entanto, não há evidências concretas para confirmar sua existência, pelo menos até que o vídeo foi carregado. Mesmo desde então, as únicas aparições do Ningen têm sido compartilhadas apenas por boca a boca, então não sabemos se realmente existe. Mas, se sabemos algo sobre o oceano, é que não sabemos nada. Dança aérea nas águas geladas do norte da Noruega. Um caiaqueiro vivenciou um momento tanto emocionante quanto intimidador. Uma colossal orca macho, um gigante formidável do mar, emergiu para respirar assustadoramente perto do caiaque. Orcas, conhecidas como predadores de topo, estão no topo da cadeia alimentar marinha. Só o tamanho delas, com machos atingindo até 8 metros e pesando várias toneladas, já é imponente. Embora orcas não sejam conhecidas por prejudicar humanos na natureza, a visão de uma criatura predadora tão massiva tão perto poderia enviar um arrepio até pela alma mais corajosa. É também bastante perturbador saber que orcas poderiam escolher nos caçar a qualquer momento, e, no entanto, raramente o fazem. O que significa que estamos apenas a um relógio tic-tac de um possível ataque de orca. Bloop. Em 1997, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos da América registrou um som misterioso. Era um som alto de ultra-baixa frequência que foi ouvido em estações de escuta a mais de 5.000 quilômetros de distância. Embora inicialmente os cientistas tenham assumido que o som vinha de uma baleia ou um tubarão, testes posteriores revelaram que ele não correspondia a nenhuma criatura marinha existente. Eventualmente, os cientistas concluíram que o som era emitido por uma criatura misteriosa chamada Bloop. Aqui está uma interpretação bem legal de como o Bloop possivelmente se parece, possivelmente maior que o Megalodon. Infelizmente, desde sua primeira audição, o som só foi ouvido algumas vezes e nunca com um corpo correspondente. O Bloop realmente existe? E se existir, teria encontrado o Meg? Bem, o que você acha? Guerra das Baleias. Imagine esperar capturar uma baleia saltando em toda a sua majestade e, em vez disso, capturar uma criatura que se pensava estar extinta. Justamente quando a baleia saltou, evocando o espanto dos espectadores, outro visitante inesperado apareceu e levou a colossal baleia consigo. Toda a cena durou menos de alguns segundos, razão pela qual a maioria dos biólogos se recusa a acreditar que a baleia foi atacada por uma orca, que, embora rápida, geralmente lança um ataque coordenado. A grande questão é, se não foi uma orca e nem uma baleia maior, o que foi?
Claro, o avistamento desde então levou a maioria a se perguntar se é o Megalodon fazendo uma aparição inesperada, mas a criatura não foi testemunhada desde então e permanece como um dos maiores mistérios de todos os tempos. Fera brasileira. Temos que estar abertos a qualquer possibilidade, incluindo o Megalodon. Em 2013, uma patrulha rotineira da Guarda Costeira Brasileira tomou um rumo inesperado quando algo que lembrava um tubarão fez sua aparição e ainda assim era simultaneamente nada como eles haviam visto antes. Vamos voltar um pouco o vídeo, bem ali, no canto superior direito. Sim, isso não é apenas qualquer tubarão, mas um que a Guarda Costeira Brasileira estimou ter pelo menos 18 metros. Quando o vídeo se tornou viral, a maioria teorizou que era um tubarão da Groenlândia, que pode crescer tanto, mas ele não sobreviveria nas águas quentes brasileiras. Pessoal, isso pode ser realmente uma aparição do Meg. Bem, todas aquelas histórias sobre antigos pescadores avistando criaturas colossais já não parecem tão exageradas, não é? Choque na costa. Nossa, isso é grande. Nunca vi nada parecido, deve ter uns 21 metros de comprimento. É um megalodon de verdade e ainda por cima encalhado como se fosse uma grande bola. Naturalmente, o vídeo provocou várias teorias malucas. Inúmeros apontaram imediatamente o quão antinatural ele parecia, e se o Meg realmente fosse descoberto, por que nenhum canal de mídia o transmitiria? Uau, caramba! Outros adotaram uma abordagem diferente. Alguns sugerem que é inteiramente plausível que seja um Meg encalhado, mas que o governo recuperou o espécime para realizar testes e decidiu manter em segredo para evitar controvérsias. O que você acha? É realmente uma das maiores criaturas marinhas que já existiu, casualmente descoberta, ou é uma farsa muito bem elaborada? Tem que ter uns 21 metros de comprimento, uau! Gigante grande branco. Ver um grande tubarão branco com cicatrizes de suas batalhas passadas é provavelmente uma das coisas mais intimidadoras que você verá. Avistado perto das Ilhas Neptune, este grande branco endurecido pela batalha vem assustando barqueiros há semanas, até que foi finalmente avistado durante um retiro de mergulho. E esse tubarão definitivamente não teve uma vida fácil. Como tubarões frequentemente perseguem hélices de navios, você pensa que este também fez isso e encontrou alguns cortes pelo caminho? Mas essa teoria se torna sem sentido, pois um encontro como esse significaria mais do que apenas o tubarão. A maioria dos entusiastas marinhos afirma que o tubarão foi uma vez vítima de humanos que tentaram caçá-lo e falharam, ou encontraram-no de mau humor e mal escaparam. É impossível que o incidente tenha acontecido há algumas décadas, sugerindo que este veterano antigo tem vagado pelo oceano há bastante tempo. Mas se não foi uma hélice nem uma arma humana, poderia ter sido um oponente maior? Oh, minha nossa, oh meu Deus. Ondas criptozoológicas. Você pode não acreditar nos avistamentos, mas acreditará em uma impressão do formidável Megalodon. Em 2016, cientistas capturaram uma criatura gigante misteriosa com uma esteira impressionante no meio do Oceano Antártico. Sua imagem foi capturada no Google Earth e ainda está lá para os espectadores verem. Desde então, a criatura se tornou um dos maiores enigmas para o mundo marinho. Segundo o tamanho da criatura, esta mede 30 metros de comprimento. Considerando que apenas duas criaturas, a baleia azul e o próprio Megalodon, podem crescer tanto, somos levados a questionar sua identidade. Agora, eu sei que pode ser mais fácil afirmar que é apenas uma baleia, mas cientistas marinhos já descartaram essa teoria e estão apoiando a ideia de que o Megalodon ainda existe em partes remotas do mundo. Gigante gentil. Lá se vai meu plano para o verão. A maioria das pessoas agarraria seus terços em oração se vissem essa gigantesca F aparecer bem debaixo de seus narizes, mas acho que esses barqueiros são feitos de outra coisa. Este é um tubarão-baleia gigante e, graças a Deus, ele é geralmente bastante dócil e calmo, ou se não, quem sabe com que tipo de pesadelo estaríamos lidando. Olhe para o tamanho dele, isso é pelo menos 9 metros, mas essa criatura majestosa e aterrorizante pode crescer tanto quanto um avião padrão. A questão é, eu não sei por que é tão difícil acreditar que criaturas como o Meg, que superam nossa imaginação com seu tamanho, existem, especialmente quando temos essas criaturas fazendo suas ocasionais viagens à superfície. Saga de Rose. Em 2012, um parque de vida selvagem na Austrália fechou, e enquanto realocava seus animais, deixou para trás, sem saber, um de seus mais preciosos, Rose, uma grande tubarão branco. Presa em uma gaiola, a história de Rose está congelada no tempo, um lembrete selvagem de que às vezes os humanos podem ser um pouco cruéis. Rose foi caçada em 1997, mas seu corpo foi preservado e exibido por décadas.
Embora a vida de Rose tenha terminado muito mais cedo em comparação com outros tubarões, sua história deslocou a comunidade científica porque eles se perguntam se outras criaturas, especialmente aquelas que se assemelhavam a colossos pré-históricos como o Meg, existiram, mas foram simplesmente caçadas à extinção pelo homem. A teoria parece um pouco tola, mas se você estivesse lá com Rose, sabendo que alguém conseguiu capturar essa criatura gigantesca, dá muito peso à teoria. Olhando assim, o que você diria? Deslize oceânico. Pessoal, as arraias-mantas são supostas a crescerem tanto assim? Você pode pensar que isso é apenas uma pequena arraia-manta com um filhote de tubarão, mas acredite ou não, aquele tubarão tem pelo menos 2 metros. Isso coloca tudo em perspectiva. Bem, no minuto em que vi isso, fiz alguma pesquisa e, se vocês não sabem, arraias-manta podem crescer até 2 metros e 75 centímetros de comprimento. Algumas, como esta, cresceram ainda mais. Sua envergadura é ainda maior, chegando a quase 8 metros e 80 centímetros. Esta arraia-manta é maior que um carro pequeno e, com suas barbatanas peitorais estendidas assim, poderiam ser tão longas quanto um ônibus escolar. O enigma grego. Na ilha grega de Corfu, existe uma intrigante história sobre uma misteriosa criatura marinha. Alguns dizem que parece um enorme animal semelhante a uma cobra deslizando pelo oceano, enquanto outros a comparam a um grande polvo. Esses avistamentos despertaram muita curiosidade e excitação entre os locais, que até afirmam ter ouvido a misteriosa criatura da ilha de Corfu. Eis uma ideia. Essa história faz parte do longo interesse humano pelos mistérios do mar. É semelhante à nossa fascinação por grandes criaturas desconhecidas, como o Megalodon. A história da criatura de Corfu, embora não comprovada cientificamente, toca nesta curiosidade sobre as profundezas oceânicas. Esta criatura pode existir. Crustáceo monstruoso. Nossos satélites frequentemente captam coisas que nem mesmo sabíamos que existiam, como um gigantesco caranguejo de 15 metros que foi descoberto na costa de Tankerton Beach, em Whitstable, no Reino Unido. A enorme captura foi apelidada de Crabzilla e confundiu os locais que não faziam ideia do que se escondia no oceano. Isso também levou várias pessoas a correrem para a praia e pularem nas ondas, na esperança de descobrir o que havia acontecido. Mas até então, esse enorme caranguejo simplesmente se afastou da vista. Enquanto muitos foram rápidos em apontar para Photoshop e habilidades de edição, incontáveis sugeriram que o caranguejo poderia estar relacionado ao caranguejo-aranha japonês, que pode supostamente crescer tanto quanto um carro pequeno. Bem, mesmo que seja real, aposto que faria alguns incríveis rolinhos de caranguejo. Estranheza dos oceanos. Mergulhando nas águas serenas, um grupo de mergulhadores teve uma surpresa de proporções colossais. Emergindo do azul estava o mola-mola, ou peixe-lua, um verdadeiro behemoth do mar. Essas criaturas são as mais pesadas de todos os peixes ósseos, com alguns pesando mais de 2 toneladas e medindo até 3 metros. A visão do mola-mola é surpreendente. Seu corpo é achatado e estranhamente moldado, com grandes protrusões semelhantes a barbatanas, fazendo-o parecer quase extraterrestre. Apesar de seu tamanho intimidador, os mola-molas são conhecidos como gigantes gentis. Eles se alimentam principalmente de águas vivas e se movem lentamente, o que pode ser um espetáculo digno de ser visto. Graças a Deus por isso. Imagine como seria o mergulho se essa criatura andasse por aí perseguindo humanos para consumir. Para mim, eles sublinham como todo mundo desempenha um papel, todos são o que fazem este sistema funcionar. Em agosto de 2022, a carcaça de uma baleia-cachalote foi descoberta em uma praia em Java, Indonésia. A baleia-cachalote morreu depois de encalhar na costa leste da ilha de Java, na Indonésia. A baleia encalhou misteriosamente no meio da noite. Então, quando os banhistas a notaram, a pobre criatura já havia falecido. As autoridades imediatamente fecharam a área e iniciaram uma investigação. Eles acreditam que a baleia-cachalote foi levada à costa depois de ser expulsa por um predador, presumivelmente uma orca. Mas aqui está o ponto. De acordo com investigações posteriores, nenhuma orca havia feito aparição recentemente, e se tivessem, nunca teriam deixado a baleia encalhar. Então, o que causou a morte da baleia? Uma criatura misteriosa espreitando sob as ondas ou algo tão sinistro quanto um Meg? Essa é uma pergunta que ainda não foi respondida. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, curta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum dos incríveis vídeos que estão por vir.